para você, tudo bem? Começando mais um podcast Mundo Empresarial aqui nos nossos estúdios. Seja muito bem-vindo, você sabe que a gente valoriza demais a sua companhia. Lembrando que já somos mais de 140 mil inscritos aqui no canal oficial do YouTube, né? E você que ainda não se inscreveu, então, por favor, se inscreva, curta, compartilhe, né? Faça parte dessa família também, que a gente, como eu disse, valoriza demais a sua companhia. Um outro recadinho importante é para você, empresário, que quer participar também aqui do nosso podcast, quer compartilhar a sua história com a gente, contar um pouquinho do seu conhecimento, entre em contato com a nossa equipe que a gente vai amar ter essa experiência com você. E olha, o podcast Mundo Empresarial também conta com o patrocínio da Convenção. Convenção que é marca daqui de Itu, que fabrica refrigerantes, energéticos, sucos, muitas coisas, muitas opções, que com certeza você que vai brindar, vai fazer alguma festa, precisa adquirir os produtos Convenção, porque você não vai se arrepender. Fica o nosso recado, fica a nossa dica, né, de hoje. E bom, passando agora para o tema, né, do nosso podcast, hoje a gente vai conversar com o Ricardo Belatti, que é engenheiro eletricista e diretor técnico da Automatic, uma empresa especializada em automação, que a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa história, sobre o que eles fazem agora. Tudo bem, Ricardo? Oi, tudo bem, Yasmin? Seja muito bem-vindo, obrigada, viu, por topar o nosso convite, por vir compartilhar com a gente, né, a sua história. Obrigado, é um prazer estar aqui. Que falar bacana. Um pouquinho da empresa. Isso aí, Ricardo. Para começar, então, né, o nosso bate-papo, a gente tem muita coisa aí, a gente já conversou um pouquinho aqui nos bastidores, né, para a gente já ir se preparando. Mas para começar, conta um pouquinho para mim sobre o que a Automatic faz hoje, né? Para quem não entende, né, nada da área e quer entender um pouquinho melhor sobre o foco de vocês. O que vocês realizam hoje? Quais serviços vocês oferecem? Bom, a Automatic, Yasmin, ela é uma empresa de automação industrial, que às vezes o termo automação industrial ele fica um pouco nebuloso na cabeça das pessoas que não são da área, né? Então, basicamente, a automação industrial é tudo aquilo em que você consegue, de alguma forma, deixar que um computador execute um trabalho repetitivo ou um trabalho que não dependa do intelecto do ser humano, né? Claro, todo sistema de automação precisa que seja colocado um grande intelecto para que ele funcione, mas ele não substitui o trabalho intelectual do ser humano, né? Mas ele executa tarefas repetitivas ou até tomadas de decisões, né, de uma forma mais segura e sempre com maior precisão. Porque imagina você um determinado processo que precisa uma separação de material que seja, né? O ser humano, ele sempre vai separar inicialmente ali, ele tem a energia dele, então ele vai separar inicialmente bem, conforme o tempo vai passando, aquilo começa a ter diferenças de qualidade e tal, enquanto com o sistema de automação não, é um sistema eletromecânico ou robotizado, ele sempre vai fazer o trabalho da mesma forma, ele não cansa, né? E 24 horas, legal. 24/7, né? O ano todo. Então, a automação, às vezes é complicado para a gente que é da área colocar isso de uma forma simples, né? Não é tão simples assim, mas basicamente eu acho que essa é uma ideia que dá para entender para o público geral. Bacana. Né? A Automatic, ela é uma empresa que ela é voltada para a indústria. Nós não trabalhamos com automação comercial, residencial, voltada para a indústria. E nós temos alguns nichos de mercado em que nós somos especialistas, né? Então, a gente atende, por exemplo, o mercado de óleo e gás, né, o mercado químico, petroquímico. Atendemos muito o mercado de papel e celulose e dentro de papel e celulose a área de embalagens, né, onde nós temos especialidades, conhecimentos das máquinas, dos processos. Então, basicamente, o cliente, ele quando nos traz uma necessidade, nós não dependemos que ele tenha o expertise para isso. Nós temos o expertise para fazer o trabalho. E nós entregamos solução, não um serviço ou não um produto. A gente entrega a solução que é composta por serviços e produtos, né? Uma área que a gente tem atuado muito já há alguns anos e que a gente tem crescido bastante é na área de retrofits. E retrofit, basicamente, o cliente ele tem uma máquina, que normalmente é uma máquina
boa mecanicamente, mas eletronicamente ela vai ficando obsoleta, né? Todo mundo troca celular a cada 2, 3 anos, ninguém passa um tempo muito grande com... Sim. O que não é o caso de automação industrial. Quando a gente fala automação industrial, coisas obsoletas, são coisas de 10, 15, 20 anos atrás, né? Entendi. Então, nós preservamos a máquina do cliente, trocamos toda a eletrônica e a gente traz as novas tecnologias, as novas tendências para essa máquina. E isso é o que gera uma grande economia para o cliente, porque normalmente é 1/3 do custo de uma máquina nova, e quando é uma máquina muito complexa, chegando a metade do valor, um exemplo, 50% do custo de uma máquina nova, né? Então é um investimento, Que legal. no máximo, pela metade de uma máquina nova, e normalmente uma tecnologia superior ao que vem as máquinas novas, porque nós podemos customizar esses projetos, né? Então, quando a gente customiza esses projetos, a gente pode fazer aquilo que o cliente precisa para a máquina, e não aquilo. Olha, por exemplo, eu compro um carro, mas aquele carro ele não tem uma determinada funcionalidade que eu gostaria que ele tivesse. Você não consegue pedir para a montadora colocar aquela funcionalidade para você. No nosso caso, sim. Então, o cliente fala, olha, eu queria que essa determinada funcionalidade existisse na minha máquina. Então, nós fazemos. Como nós estamos redesenvolvendo toda a eletrônica da máquina e também um pouco da parte mecânica, né, quando é necessário, a gente integra a funcionalidade para deixar realmente dentro do que o cliente necessita. Que bacana, Ricardo. Então, isso que você explicou agora, então é retrofit que chama? Retrofit. Retrofit, certo. Então, vocês oferecem essas opções, né, para o cliente estar aproveitando ainda mais ali, né, aquele maquinário mesmo que esteja já antigo ou com alguma função que não esteja, né, atendendo realmente o que ele precisa. Então, vocês vão e alteram aquilo ali para fazer aquilo que inicialmente a máquina não fazia. É isso, mais ou menos? Também. Porque o que nós fazemos é restabelecer todas as funcionalidades da máquina, porque qual é o grande X da questão, né? Se você analisar máquinas de 15, 20 ou 25 anos atrás, por exemplo, existia-se uma limitação da parte eletrônica. Então, assim, muitas coisas que a máquina precisava fazer, tinha que ter uma certa eletrônica dedicada para isso. Então, eram desenvolvidos sistemas eletrônicos dedicados para que aquela funcionalidade fosse possível. Com o avanço da tecnologia, de novas funcionalidades, o avanço da eletrônica em si, dos sistemas em si, a gente consegue fazer isso de uma forma mais fácil, mais simples, então a gente consegue, inclusive, ganhar performance. Que legal. Né? E um dos grandes trunfos dos nossos retrofits é que tudo que nós utilizamos são componentes de mercado. Então, nós não precisamos desenvolver nenhum hardware dedicado, nenhum equipamento dedicado para que aquela função seja feita. Onde que nós aplicamos para que isso aconteça? Aí é a tecnologia do software. Aí sim são os nossos serviços que permitem que equipamentos de mercado sejam utilizados para fazer a mesma função que a máquina tinha no passado, mas com um componente dedicado do fabricante da máquina. Então, hoje, o cliente pega o nosso retrofit. Daqui 5, 6, 7, 10 anos, ele tem um problema no equipamento, tem um problema no dispositivo, ele pode adquirir o equipamento do mercado. Então, ele não depende mais do fabricante da máquina e não depende mais daquela situação fabricante. Não, mas essa peça eu não fabrico mais. Nossa, que ótimo, né? Então, hoje, os nossos retrofits, eles são voltados com essa ideia principal, né? De trabalhar com equipamentos que estão disponíveis no mercado e não necessariamente conosco. Pode ser adquirido no mercado normal, distribuições, né? O próprio fabricante dos equipamentos que utilizamos, essas coisas. E, Ricardo, né, falando, né, sobre esses serviços que vocês oferecem, que, né, fornecem aí muita facilidade, né, eu imagino, para todos esses clientes. Como que funciona, né, essa questão da legislação, né, dentro dessas adequações que vocês oferecem? A legislação brasileira, ela é muito complexa, né? Então, hoje, basicamente, dentro dos nossos retrofits, tem algumas normas regulamentadoras que hoje o Brasil precisa seguir, né? Uma delas é a NR10, que é a norma regulamentadora para trabalhos em eletricidade, e a outra é a NR12, que é a norma regulamentadora para segurança de máquinas de operadores,
né? Então, todos os trabalhos que nós fazemos, independente se é um projeto novo, independente se é um retrofit, nós adequamos os projetos ou já criamos o projeto que atendam essas duas normas, né? A segurança em eletricidade, ela garante que nenhum operador ou ninguém de equipe de manutenção tenha acesso a sistemas energizados que possa gerar um curto-circuito, um choque elétrico, que é a proteção do ser humano mesmo, né? E a norma regulamentadora 12, ela garante que a máquina não vai oferecer nenhum perigo para o operador, ou pelo menos vai minimizar os riscos a ponto de que não gere uma lesão fatal ou uma lesão de perda de membro, essas coisas. Então, todos os nossos projetos hoje, eles saem laudados para atendimento NR10 e NR12. Inclusive, essas duas normas, elas são normas que são impeditivas de operação, né? Se o Ministério do Trabalho identifica uma determinada empresa que não está adequada a essas normas, ele pode interditar a máquina ou até a fábrica, né? Então, isso é uma premissa nossa, que nós não entregamos qualquer projeto que não esteja adequado a essas leis. São extremamente importantes, né, para a segurança. Sim. Então, é que mostra que a Automatic, né, ela presta o serviço, mas preocupada com a segurança e também, né, em fazer tudo dentro da lei, né? Sim. Com todo esse respaldo, com todo esse apoio, né, da legislação. Exatamente. Que legal, Ricardo. Ainda falando, né, claro, dos serviços de vocês, mas mudando aí um pouquinho, né, já que a gente está no início, né, do nosso podcast ainda, comenta um pouquinho pra gente, então, do início, né? Como que surgiu a ideia de criar a empresa, o início da Automatic, né? Conta um pouquinho pra gente, qual que foi aí o principal desafio também no início dessa jornada, né? Nesse setor técnico, competitivo, né? Como da automação. A gente quer saber como que surgiu a Automatic. Eu já vinha da área de engenharia desde sempre, né? Eu venho desde meu curso técnico, passei por engenharia mecânica, né? Depois engenharia elétrica. Eu tinha uma empresa, antigamente, de engenharia, mas era uma empresa voltada para engenharia mesmo, né? Então, era empresa que fazia cálculos de engenharia, projetos, essas coisas todas, mas eu sempre vim da área da automação e sempre gostei da área da automação. E chegou um momento que não fazia mais sentido eu ficar com engenharia, só com a engenharia, né? Então, foi decidido abrir. Aí eu abri a empresa com a Adriana, que hoje é minha esposa, né? Para que a Automatic fosse uma empresa exclusivamente de automação industrial, né? Legal. Inicialmente começamos só com serviços, então abrimos uma empresa de serviços e começamos a prestar serviço, pequenas automações, e foi aumentando. E aí, com o tempo, os clientes começaram, entrega um painel com esse sistema, né? Um sistema pronto. Então a gente foi ampliando, aí começamos a trazer pessoas, né? Aumentar a equipe. Até que hoje a Automatic já não é mais uma empresa de automação industrial. A Automatic é uma empresa de soluções, né? Então hoje a gente entrega soluções. O início é sempre complicado para qualquer pessoa que comece com uma empresa de automação, que comece na área de automação, porque na grande visão, não só do público em geral, mas às vezes até dos empresários, a automação é uma caixa preta, né? Então você não sabe o que tem ali dentro. Ali tem um software, ali tem uma expertise, ali tem um know-how que muitas vezes não é valorizado. E continua não sendo valorizado de uma certa forma, né? Por quê? A pessoa vê a máquina trabalhando, vê o processo funcionando, né? Mas não sabe o que está por trás ali. Então, acontece muito, inclusive, às vezes a gente vai até um cliente, faz um trabalho ali, o cara fala, mas coisa simples, né? Você fez em um dia o trabalho? Não, mas tudo bem, mas às vezes tem aí algumas décadas de conhecimento, né? Para que aquilo seja executado, né? Claro. Então, por ser essa caixinha fechada, e aí o problema é sempre assim, né? Olha, tem algum problema no software, né? Por quê? Porque a pessoa não enxerga o que está acontecendo ali dentro, né? Sim. Ela vê as coisas. Claro que hoje a gente tem tecnologias e a gente implanta situações de diagnóstico que dão um raio-x da máquina, por que tal coisa não está funcionando, se tem um determinado dispositivo que está com alguma falha. Então, claro, a gente mostra isso. Mas culturalmente a pessoa olha, a máquina parou. E aí, é o problema do software. Não, né? Então, é muito difícil para quem começa hoje na área de automação,
principalmente com serviços, mostrar isso, né? Agora, quando você já começa... Então, isso foi um grande passo que a gente deu de entregar soluções e equipamentos, mas isso já minimiza um pouco esse problema, porque a máquina funciona. Então, a pessoa vê a máquina toda funcionando. Sim. Né? Então, foi uma dificuldade que a gente teve no início, mas foi sendo superada, o mercado ajudou. Eu sempre tive um ótimo relacionamento com todos os nossos clientes, né? Eu sempre tive o comprometimento de entregar o melhor possível, né? Muitas vezes até não estava considerado o custo disso, mas a gente fez ou para mostrar o trabalho, ou porque tá tudo bem. Eu preciso colocar isso aqui para que fique bom, né? Então, a gente conseguiu superar essa barreira. Né? E eu imagino, você falou, né, Ricardo, que às vezes vocês vão ali, né, fazem um trabalho rapidamente, né? Mas justamente, né, se foi rápido é porque teve muito conhecimento, né, aplicado ali, muita experiência, né, que veio aí com muito investimento, né, com muito tempo e que precisa ser valorizado, né? E a pessoa realmente não olha isso na hora, né? Não, é porque hoje os nossos clientes que conhecem os projetos da Automatic, seja qual for o cliente, qual segmento for, o que a gente preza muito são pelos padrões. Né? Então, uma determinada funcionalidade de uma máquina de embalagem é utilizada a mesma biblioteca, que foi um desenvolvimento nosso interno, para uma aplicação, por exemplo, para a área petroquímica. Os projetos que nós desenvolvemos, os modelos e padrões, eles são sempre os mesmos. Né? E isso não nasce do dia para a noite. Isso a gente... eu sempre tive essa preocupação, falando, não, vou criar uma funcionalidade. Muitas vezes a Adriana falou assim, mas por que você é tão detalhista? Por que você perde tanto tempo, né, desenvolvendo isso? Não, não é que eu tô perdendo tempo, eu tô investindo tempo agora, porque eu já tô padronizando de uma forma que isso vai me servir de alguma forma no futuro. Então, vamos pegar, por exemplo, uma impressora de papelão ondulado, que no início, o desenvolvimento do software ali levava X tempo, semanas, meses, dependendo da máquina. Hoje leva uma questão de dias, porque é só montar o conjunto. Então, olha, eu tenho essa função, pego aqui, tá pronto. Né? Tenho essa outra função, pego aqui, tá pronto. Ligo isso tudo, claro, sempre, os projetos nunca são iguais, então sempre tem uma coisa ou outra diferente, mas até o pessoal mesmo que, por exemplo, quando nós entregamos o projeto, nós entregamos o backup do programa, claro, com as suas devidas considerações e com os seus devidos know-hows protegidos, mas o programa é entregue para o cliente sempre. Né? Então, se ele pegar os programas de duas máquinas diferentes ou de processos diferentes e analisar, vai ver que é o mesmo padrão, estrutura de programa. Projeto elétrico, a mesma coisa. Pega os desenhos elétricos de máquinas diferentes, vai ver que são os mesmos padrões. Então, isso facilita muito o quê? A gente conseguir fazer vários projetos ao mesmo tempo hoje. Legal. E não ter que desenvolver, precisamos desenvolver um projeto, entregar esse projeto para começar outro. Então, a gente consegue tocar bastante projeto em paralelo por conta dessa padronização. Né? E atendendo as normas também, né? A gente falou um pouquinho ali de normas regulamentadoras brasileiras, mas existem normas também que são seguidas para sistemas de automação, para sistemas de supervisão, e a gente segue, né? A gente segue para entregar um negócio padronizado. Imagina se cada montadora usasse uma simbologia para o carro ali de sensores de a temperatura de óleo, temperatura da água, velocímetros, cada um usasse de uma forma. Nossa, como é que ia ser? Uma confusão. Né? Exato. Mas hoje isso ainda acontece muito, a automação. Acontece. E às vezes a gente pega alguns projetos, alguns sistemas que você vê... Né? Não tem... Então a gente preza pelo nosso trabalho nesse ponto de ter essa qualidade. Perfeito. Já pensando também, né, em próximos trabalhos, né, em próximas soluções. Sim. Que legal, Ricardo. E você falou aí um pouquinho dos clientes, né, dos serviços que vocês oferecem. Qual é o foco da Automatic hoje? Assim, quais são os clientes foco hoje? Quem vocês atendem? Hoje a nossa maior demanda tem sido na área de embalagens, de papelão ondulado. Né? Então, desde a produção, né, do papel em si, até a parte do processo de ondular o papel, né? A parte de onduladeiras, impressoras, até o final
do processo. Esse tem sido hoje a nossa maior demanda, né? São os clientes, a gente tem tido... Até porque a gente vem se especializando muito nessa área, né? E é um mercado muito bom. Por exemplo, quando a gente teve o período da pandemia, foi um dos poucos mercados que cresceu. Verdade, com as entregas, né? Com entrega. Todo mundo precisa de embalagem. Né? Então a gente tem bastante foco. Mas, claro, a gente também tem clientes da área química, petroquímica, né? A área de fertilizantes, a área de metalmecânica, manufatura. Tem. Então a gente... Mas hoje a nossa grande demanda tem sido a área de embalagem, de papelão ondulado. E eu, assim, né, imagino, Ricardo, que essa parte, né, do trabalho de vocês de automação é essencial, assim, para garantir, né, a alta produtividade, né, dessas empresas, evitar também a perda de materiais, né, porque se você não tem ali, né, um processo automático, você acaba perdendo muito material, né? Sim. Porque faz um de um tamanho, faz outro, igual você falou, né? A gente, né, as pessoas, nós humanos, a gente não tem como, né, fabricar as coisas iguais exatamente, dá essa diferença, fora a questão de erro e tal, né? E aí vocês garantem, né, muita produtividade e muito lucro também, né? Muita receita para essas empresas. Normalmente o payback de um retrofit ele é muito rápido, né? Porque quando a empresa, o cliente, ele vem com uma necessidade de retrofit para a gente, ele já está ali com a máquina já perdendo demais, gerando muito refúgio, etc. E tal. Dá um salto muito grande. Que tem algumas nuances no negócio, né? Mas imagina que hoje você tem uma máquina que está com uma eletrônica obsoleta e você tem um defeito num determinado componente. Não necessariamente porque o componente está velho, não necessariamente porque o componente não presta, não é isso, né? Mas às vezes você tem uma descarga atmosférica, um raio, por exemplo, e você queima o componente que naquela época não tinha tecnologia para estar preparado para receber uma fuga para a terra, alguma coisa desse tipo, né? E aí o componente queima, e esse componente não fabrica mais. Bom, ou você vai ter que procurar isso no mercado de alguma forma, Sim. né? Ou você vai ter que mandar esse componente para reparo, e isso não é que você tira um e coloca outro. Então, se você mandar um componente para reparo, minimamente ali, se você tiver alguém próximo de você, vai levar talvez 1, 2, 3 dias para que esse componente volte para a máquina funcionar. Sim. Né? Então, o grande salto que tem quando nós terminamos um retrofit é que essa variável acaba. Então, deu um problema na máquina, o cara tira uma peça e coloca outra. Tá resolvido. Então, já diminui bastante. Mas, por que às vezes a curva de evolução da máquina ela não é tão rápida? Porque como a gente troca o sistema, a gente tende a facilitar a operação. Só que esse facilitar a operação muitas vezes gera um choque cultural para quem está operando a máquina. Porque imagina uma máquina antiga que tinha aquelas telas todas, cara de idosos, né? Não sei quem é da minha época já sabe mais do que eu tô falando, né? Mas uma cara de MS-DOS, assim, aquela coisa só de texto, tudo quadrado, tela escura, os coloridos, né? Nada a ver. E aí a gente traz hoje para uma experiência de imersão melhor, autodidata, como você pega um celular novo e você aprende a lidar com esse celular, né? Sozinhos, ninguém faz curso, né? Mas isso a pessoa faz isso com o celular, mas não consegue fazer isso com uma máquina. Então, às vezes você tem um pouquinho essa resistência e o pessoal conseguia criar essa facilidade com o sistema, né? Mas a gente faz toda uma operação assistida, treinamentos, manuais, e aí quando isso engata, vamos dizer assim, quando isso entra no fluxo normal, aí a máquina ela entrega muito mais do que ela entregava no passado, né? A gente fez recentemente 2 máquinas em Manaus, a gente fez uma em maio e agora outra em setembro, né? Foram máquinas que elas estavam inicialmente limitadas ali a 6.000, 6.500 caixas hora,
e nós conseguimos entregar a máquina 18 mil. Nossa. Então a gente triplicou Meu a Deus. produção da máquina. E o tempo de setup da máquina, que era, a gente falava aí 40 minutos, caiu para 15, Nossa. 20, metade Aí do o tempo. cliente ficou bem feliz, né? Sim, porque você pegou praticamente, com o retrofit de 2 máquinas, você criou 6. Porque se Olha só. você triplicou a produção, claro, tem outras variáveis. Tudo bem, eu não tenho para onde escoar toda essa produção. A saída da máquina, ela não está preparada para escoar toda essa produção, mas a máquina entrega. Então, se você preparar a saída, com retrofit de 2 máquinas, você fez 6. Entende? Nossa, que bacana. Né? Que legal, Ricardo. Esse case, assim, ele mostra, né, o quão é importante o trabalho de vocês, né? Sim. Muda completamente a produtividade ali da máquina, né? No caso desse cliente, né? Deve ter se emocionado. Foi um bom resultado. Foi um bom resultado. E em Manaus, né? Então, vocês atendem todo o Brasil? Todo o Brasil. Todo o Brasil. E agora a gente já está abrindo o mercado para a América Latina. Olha, que legal. Muito por conta dos projetos que nós já fizemos aqui, né? E foram vistos ou reconhecidos, né? Por até alguns fabricantes de fora. Que né? legal. Então já está vindo algumas solicitações aí, a gente já está começando a mexer no mercado exterior também. Que ótimo, né? Mais crescimento, né? E reconhecimento para vocês também, né? Sim. Desse trabalho que vocês realizam, né? Com maestria, né? E traz aí grandes resultados, né? Para as empresas, como esse cliente que você contou agora, o case. E assim, Ricardo, a automação, né? A gente conversou um pouquinho ali nos bastidores, ela vem evoluindo bastante, né? Quais tecnologias ou tendências você acha que vão mais impactar a indústria, né, nos próximos anos? Bom, a gente tem alguns pontos importantes aí, né? Primeiro, caminho sem volta é a inteligência artificial. Isso é caminho sem volta. A gente não tem como fugir disso mais, né? Por quê? Hoje a gente, no Brasil, a gente está com uma grande dificuldade de mão de obra. Né? Ainda não sei dizer bem o porquê, mas tá muito difícil da gente conseguir mão de obra. Não é mão de obra qualificada, o problema não é qualificação, né? O problema é a mão de obra comprometida a fazer a coisa acontecer, né? Então a inteligência artificial ela veio de uma forma para suprir algumas lacunas e agilizar alguns trabalhos, né? Como eu sempre digo, assim como a automação, a inteligência artificial também não substitui o intelecto humano, mas ela pode preencher algumas lacunas que às vezes você precisaria de uma pessoa fazendo, mas você pode treinar a IA para que atenda aqueles trabalhos repetitivos. Sim. Ou até alguns trabalhos mesmo de depuração, de entendimento. Olha, me ajuda a entender isso aqui, né? Então, isso eu acho que é o maior impacto que a gente deve ter, né? A outra parte que tem muito, que eu vejo que vai impactar bastante também, a gente já está trabalhando nisso, é a parte de cibersegurança. Né? Primeiro, convergência de redes. Né? Então, o que a gente chama de convergência de redes? É a gente pegar os dados de produção e levar isso para um nível gerencial. Esse é um ponto, já que os nossos projetos já estão preparados para isso, já tem essa possibilidade. Né? E hoje as empresas, os departamentos de TI já estão começando a ficar mais flexíveis em permitir essa convergência. Né? Você pegar os dados de produção e os diretores, os gerentes, os gestores enxergarem isso em forma de gráficos, de planilhas, de dashboards, e terem uma visão real do que está acontecendo. Porque como é que funcionava no passado? O operador ia lá, ou tirava um relatório da máquina, ou tinha alguém que ia lá e preenchia um papel à mão, né? Ainda tem bastante isso. Né? E isso vai subindo, aí você alimenta o teu sistema, né? Alimenta algumas planilhas ali da área de PCP, administrativo e tal, mas o quão confiável são esses dados, né? Às vezes um dado marcado à mão ali, você não sabe de repente se é um 8, se é um 9, isso faz toda a diferença. Sim, muito. Né? Faz toda a diferença. Né? Um 2 ou um 5, alguma coisa desse tipo. Então, o segundo ponto que eu vejo é essa parte de convergência, de você levar os dados de produção de uma forma automática e já tratados para o nível gerencial, porque é isso que tem valor. Hoje não é o produto que tem valor. Hoje o que tem valor é a informação. Né? A informação tem mais valor que o produto, vamos dizer assim. Né? Só que para isso aconteça, a gente tem que
ter uma cibersegurança por trás. Porque, infelizmente, aí eu não tô falando de Brasil, tô falando de mundo, tem muita gente nos bastidores aí trabalhando com invasão, Sim. né? Por quê? Porque sabem que são os dados que são os que mais valem. Vamos supor que você tem uma indústria de refrigerantes, ou qualquer tipo de alimento. Ninguém quer saber a sua fórmula para fazer. O pessoal quer saber o quanto você tem em estoque, o quanto você vende, qual é o seu market share, sabe? Esse tipo de coisa. Sim. Então, eu acho que são três vertentes aí. Tem outras, mas que eu julgo mais importantes são a inteligência artificial, muito impacto, convergência de redes para levar dados para nível gerencial e a cibersegurança para proteger isso tudo, para blindar isso tudo. Sim. Né? Nossa, e é um assunto tão importante, né? Essa questão da segurança, da cibersegurança, mas que muitas empresas não estão tão de olho nisso, né? E não estão por dentro do impacto que isso pode causar, né? Como você disse, né? Com dados aí, informações que, nossa, podem impactar muito negativamente a empresa, caso um concorrente ou mesmo, né, pessoas de má índole mesmo, né, queiram prejudicar a empresa por meio disso, né? Por isso é importante também estar ligado nisso e ter essa proteção. É que para quem nunca sofreu um ataque de cibersegurança, olha, às vezes, para uma solução de cibersegurança, fala, não, isso custa uma fortuna. Às vezes nem é uma fortuna, mas é aquela coisa. Às vezes o empresário, ele olha, ele compara aquilo com um picolé. Não, entende? É assim, quem nunca sofreu um ataque, quem nunca teve os dados sequestrados ou quem nunca foi prejudicado no mercado, olha para qualquer solução de cibersegurança como um alto custo, independente do custo que seja. Não é que custa caro, né? Mas às vezes assim, que custe R$1. Qualquer coisa que custa mais que R$0 é caro, se eu não preciso, mas precisa, né? Então, como é que a gente tem trabalhado nisso? Como as nossas máquinas hoje, nossos sistemas, eles já estão preparados para essa questão da convergência de redes, a gente já embarca a cibersegurança, não é sem custo, mas já está no nosso projeto. Não, mas eu não quero o seu projeto com cyber... Faz parte do pacote. Mas eu não quero o seu projeto com cibersegurança. Mas não, eu não entrego o meu projeto sem cibersegurança. Ponto. Né? Então, assim, por quê? Porque nós sabemos que, claro, tem a nossa responsabilidade para com o cliente no primeiro momento, né? Do tipo assim, a Automatic fez o projeto e o cara invadiu a minha planta. Não, então a gente já entrega com essa blindagem, né, protegida, né? Sim. Claro, ele não vai precisar investir, se ele não vai levar esses dados para a nuvem, não vai levar esses dados para fora, vamos dizer assim, não precisa investir numa camada de proteção superior, né? Mas ali, os dados de chão de fábrica, que a gente chama, né, os dados OT, né, que são a tecnologia de operação, eles estão protegidos. Aqueles estão protegidos. Né? Legal. E a gente oferece a solução também, se ele quiser levar isso para a rede IT, né, levar isso para o nível gerencial, levar isso para a nuvem, nós temos como oferecer essa solução da cadeia completa, né, desde a implantação do chão de fábrica até o nível que ele queira levar. Nós temos parceiros também para isso, a gente faz isso internamente, nós temos parceiros que nos fornecem equipamentos para isso, que tem essas tecnologias. Que legal, bacana, Ricardo. E vocês, né, com toda essa experiência de vocês, né, vocês sabem desses riscos, né, por isso investem em cibersegurança, já oferecem ali, né, integrando o pacote e faz também com que esse cliente já enxergue, né, a importância dessa cibersegurança, né, dessa preocupação com isso. Com certeza, assim, né, os problemas, né, que poderiam causar, que poderiam surgir se não tivesse, né, essa camada, essa proteção, né, são aí, né, enormes, inimagináveis. E falando, né, assim, sobre esse atendimento de vocês, né, Ricardo? Vocês falam, né, que se o cliente sabe como o sistema deve funcionar, podem automatizá-lo e, se não souber, faz o possível para ajudá-lo, né? Vocês ajudam o cliente a ter essa automação, a ter esse acesso, né, a todos esses serviços, incluindo aí a cibersegurança. Como que você acha que essa filosofia se traduz na prática para vocês? Falando mesmo dessa questão de atendimento, né? De como que vocês oferecem isso para o cliente, né? De essas soluções que a Automatic tem.
Soluções que nós já temos expertise, já temos o conhecimento, é muito simples para o cliente. Basicamente, ele nos fala, olha, eu tenho essa máquina. Eu preciso, ela está dando muito defeito, dando muito problema. Aí nós analisamos, claro, a máquina, vamos tentar entender. Não é que a gente vai, vamos trocar toda a eletrônica. Não é assim. Não necessariamente o projeto precisa ser um retrofit completo. Tira tudo e põe tudo novo. Não é isso. A gente analisa e vê a viabilidade. A gente faz o estudo de viabilidade, inclusive. Falou, olha, é o seguinte, nós podemos gerar um retrofit parcial, né, uma melhoria parcial nessa máquina, ou podemos uma melhoria total. O que você prefere? O retrofit parcial vai te trazer esse benefício, o total vai te trazer tudo isso, mais isso. Mas às vezes, é claro que a gente tem que entender a realidade também do cliente, né? O que ele realmente pode investir. É claro que o ideal é fazer o melhor. Todo mundo quer fazer o melhor para sua empresa, né? Mas nem sempre é possível, né? Então a gente apresenta algumas soluções, né? Algumas possibilidades e vai estudando até afinar isso, até lapidar isso de uma forma que fique viável, que a gente consiga entregar um projeto de qualidade, né? Porque se também a gente tiver o cliente solicitar alguma coisa que a gente sabe que não vai ser de qualidade, nós preferimos não fazer. Isso é uma filosofia da Automatic, né? Então a gente apresenta soluções que vão ser viáveis, vão trazer qualidade, vão trazer retorno. Né? Não é simplesmente, vamos lá e troca e pronto. Não, tem que ter algum retorno. Essa é uma premissa nossa. Perfeito. E algumas, claro, nós conhecemos todos os sistemas? Não conhecemos todos os sistemas, né? Dentro dos mercados que nós somos especialistas, sim. Mas às vezes pode aparecer um mercado, por exemplo, que nós não atuamos, né? E aí o cliente, ele conhece o processo dele, né? Então a gente vai lá, conversa com ele, faz todo um estudo, faz todo um pré-projeto, né? Executa, simula todo o projeto, para na hora de colocar para rodar ele não ter perda, né? Essa parte a gente vai falar um pouquinho depois, essa parte de simulação, de mundo virtual, né? Que isso eu acho que é muito importante, para a gente poder entregar o projeto da melhor forma, né? E claro, até onde nós somos especialistas, a gente está sempre aberto a ouvir novas ideias também, ouvir novas possibilidades, novas funcionalidades. Então a gente tem alguns clientes que nós temos uma certa parceria, onde a gente desenvolve algumas soluções de melhoria, e isso acaba virando um padrão nos nossos projetos. Então, no cliente X a gente implantou isso aqui, isso ficou legal. Então vamos fazer isso no Y, no Z e tal. Então a gente está sempre evoluindo, né? Claro. Sempre evoluindo. Claro. E a Automatic tem mais de 10 anos, né, de experiência, né, Sim, Ricardo? sim. Ultrapassa aí os 10 anos. E assim, você compartilhou com a gente um case, né, de um cliente de Manaus, que com certeza ficou muito feliz, né, com a alta produtividade aqui, o retrofit que vocês ofereceram, né, impactou aí totalmente, né, os negócios dessa pessoa. Mas qual foi, assim, o projeto mais desafiador que a equipe já desenvolveu? E o que você acha, assim, que ele ensinou sobre inovação e superação técnica? Teve um projeto que nós fizemos, foi no Ceará, era uma máquina, foi a primeira máquina que a gente fez dessa linha, um determinado fabricante. É uma máquina que ela faz área de embalagem também, ela é uma impressora flexográfica, né? Então ela pinta, entalha, corta, dobra a caixa e faz os pacotes. É uma máquina que faz caixas muito pesadas, né? É um equipamento para papelão, faz caixa de fogão, bicicleta, então caixas grandes, né? E esse foi um projeto desafiador tanto para nós quanto para o cliente, né? E a gente fez uma grande modificação na máquina. Nós trocamos motores, basicamente nós tiramos tudo aquilo que era proprietário do fabricante da máquina e colocamos tudo de mercado. Só que isso envolveu uma engenharia muito pesada, né? Tanto engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia de automação. E como é uma máquina que tem muitos anos no mercado, é uma máquina muito difundida, ela é uma máquina que o fabricante ele evoluiu ela ao longo dos anos, né? Então ele chegou, vamos dizer assim, no estado da arte aí num período talvez de, sei lá, 10, 15 anos, né?
E a gente chegou no estado da arte em 1 ano e meio, ou 2 anos, se eu não me engano, né? Então, claro, nós entregamos a máquina não começou com uma boa performance, né? As dificuldades eram conhecidas tanto por nós quanto pelo cliente. A gente até no início não achava que ia ser tão complicado, né? Mas nós fomos trabalhando, fomos estudando, fomos melhorando, conversando muito com o cliente também, né? E melhorando o programa da máquina, melhorando as funcionalidades. E aí depois nós conseguimos chegar num nível satisfatório de operação da máquina, sem falhas, sem problemas de sincronismo, essas coisas todas. Tanto que depois nós fizemos 2 máquinas iguais a essa em outro cliente, que quando a gente colocou para rodar, ela saiu rodando já perfeito, né? Então, a Automatic, a gente tem uma premissa, eu trago isso comigo desde sempre, que é assim, se eu te prometi que eu vou entregar, eu vou entregar. Não importa se isso vai extrapolar o meu custo, né? E esse projeto foi um desses, né? Que extrapolou o nosso custo, mas a gente não enxergou para isso, né? Isso eu tive uma conversa nesse ponto, a Adriana me ajuda muito com isso, né? Dá um suporte muito bom. Sim. Porque a gente faz as tratativas financeiras internas sem envolver o cliente, né? Porque nós prometemos, vamos entregar, nós vamos entregar. Então, foi um projeto que aconteceu isso. Então, a gente passou muito mais tempo do que deveria para entregar, mas isso gerou um desenvolvimento que trouxe um resultado. Trouxe para o cliente, porque ficou com uma máquina muito boa e com a eletrônica toda nova, e trouxe para nós o conhecimento para abrir novos mercados. Outros, né? Que, inclusive, esse é um dos projetos, essa máquina que nós fizemos e 2 a mais, trouxeram outras, né? Olha que legal. E hoje quem olha para essas máquinas fala, não, pô, eu tenho uma máquina dessa, a Automatic tem expertise para fazer, né? Sim. Eu acho que hoje, no nível que nós fazemos o retrofit para essa máquina especificamente, que é a gente chama ela de Ward 11500, ela é uma máquina que não é qualquer um que mexe, né? A gente sabe que o próprio fabricante faz os retrofits, que muitas vezes é parcial, a grande maioria é parcial, porque se for para fazer tudo, ele quer vender uma máquina nova. Sim, né? Não é interessante para ele. Não é interessante, né? Então a gente chegou num estado da arte com essa máquina, dadas as suas limitações, porque muitas vezes os nossos retrofits também acontecem que a gente tem uma certa dificuldade em alguns momentos, porque como é uma parada grande da máquina, normalmente de 10, 12 dias para fazer um trabalho desse, o cliente aproveita para mexer em outras coisas da máquina. Então, às vezes, quando a gente vai para rodar, tem algumas outras coisas que deveriam estar funcionando que não estão, mas aí a gente também dá todo o apoio, ajuda, resolve e tal. Né? Mas a gente conseguiu chegar numa condição em que os clientes saem da dependência do fabricante e não ficam nem na dependência da própria Automatic, ficam na dependência do mercado. Então, preciso de uma peça, preciso disso aqui, vai, acha no mercado, não tá mais preso, sabe? E com um custo, claro, muito inferior, né? É muito interessante por meio ali, né, de um desafio, né? Sim. Vocês contornaram ali a situação, né? Conseguiram desenvolver ali, né, aquele desafio, entregaram tudo certo e aí garantiram essa experiência para outras máquinas, né? Atender outros clientes que tenham esse mesmo problema e ainda vocês facilitam, né? Por meio aí desse retrofit, vocês facilitam a automação dessa máquina para posteriores, né? Problemas técnicos, né? Posteriores alterações que vocês tenham que fazer, né? Porque aí a pessoa também não fica dependente, né? De quem fabricou. O primeiro ponto é o nosso comprometimento, né? O comprometimento primeiro com o cliente, né? O respeito com quem vai utilizar aquele equipamento, né? Seja operação, seja manutenção. E o nosso compromisso também em nós termos a nossa própria evolução, né? Hoje nós temos uma equipe técnica, uma equipe administrativa totalmente comprometida também, que gosta de trabalhar no Automatic, né? São pessoas que trabalham felizes porque estão sempre evoluindo, sempre aprendendo, né? E é o que eu falo, conhecimento é para a vida, né? Se tem uma coisa que ninguém pode tirar da gente é o conhecimento. Então a gente hoje permite isso para a nossa equipe, né? Então eu sempre fiz os projetos desde o início como se fossem para mim, né? Então o que eu gostaria de receber, né? Se fosse eu que estivesse comprando esse serviço, eu que estivesse comprando essa solução, como é que eu gostaria de receber isso,
né? Então a gente tem isso muito bem alinhado dentro da empresa e nós sempre vamos entregar o melhor possível dentro daquilo que o cliente precisa. Sempre o melhor. Né? A gente não tem assim, vamos trocar esse equipamento, vai funcionar igual, mas vamos economizar. Não, peraí. Se a gente considerou isso aqui, é porque isso aqui a gente sabe que vai entregar o que precisa e com a qualidade que precisa, com a confiabilidade que precisa. Né? E com uma tecnologia que não adianta eu te entregar, vou comprar um equipamento aqui de ponta de linha, daqui a pouco ele vai sair de mercado, então ele tá barato, né? Vamos colocar esse aqui. Tá, mas e daqui 2, 3 anos, 5 anos o cliente vai ficar como com esse negócio já obsoleto? O cara investiu num retrofit e a gente entregou o equipamento que depois de 2, 3 anos tá obsoleto de novo. Não. Então, nós sempre analisamos em todos os projetos, nós pegamos todos os códigos dos projetos, dos equipamentos que nós vamos utilizar, a gente vai lá e vê o ciclo de vida dele, qual é a previsibilidade dele estar ativo no mercado. Então a gente tem sempre esse cuidado, né? Então a gente tem sempre esse cuidado. Acho que aí a gente tem esse ponto de equilíbrio, né? Entre a confiabilidade, entre a tecnologia, de como entregar isso, né? Da melhor forma. E que a gente pode dizer que são grandes diferenciais, né? Eu acho que no momento que vocês fazem um trabalho pensando em como se fosse para vocês, né? Aí já é um diferencial imenso, né? Porque realmente vai ter toda essa preocupação com a qualidade, com o tempo de vida também, né? Com a vida útil desse equipamento. Muito legal, Ricardo. E aproveitando que a gente entrou um pouquinho na tecnologia, né? Comenta um pouco para mim sobre aquela parte que a gente estava conversando, que entra na simulação, no mundo virtual, né? Aí ligado à automação. Isso é um projeto para o futuro não distante, o futuro próximo, eu já diria para 2026, né? Hoje a gente já trabalha com simulação dos nossos projetos, principalmente aqueles em que nós não temos o devido expertise para chegar assim, não, nós estamos seguros que nós vamos chegar lá, reformamos a máquina, vamos lá, vamos pôr para rodar e vai sair funcionando, né? Então a gente, os projetos que a gente não está nesse ponto, a gente leva para um nível de simulação, simula as funcionalidades, né? Mas a grande tendência, não é uma tendência, na verdade, é uma meta da Automatic, a partir de 2026, começar a levar todos os nossos projetos para o metaverso. O que é levar para o metaverso? Né? Nós pegamos a máquina, seja nova, seja uma máquina que vai passar por retrofit ou processo, né? E nós gerarmos a simulação desse sistema como um todo, tanto para que nós possamos enxergar qual vai ser a resposta dos sistemas que a gente está embarcando, quanto para o cliente enxergar a máquina dele como vai ficar antes dela realmente ficar pronta. Né? Então, a gente faz constantes investimentos em software e em ferramentas para poder ter essas funcionalidades. Então, imagina que todo trabalho, seja ele novo ou seja um upgrade, um retrofit, ele precisa de ajustes. Né? Claro que a gente precisa de um ajuste, de um determinado sincronismo, acertar um tempo aqui, acertar uma medida ali, né? de operação, um tempo de resposta, como que isso vai responder a uma determinada ação do operador, como que isso vai responder a uma determinada condição de processo. Então, nós, a partir de 2026, começaremos a levar isso para um mundo virtual, para que todos esses parâmetros que a gente chama, né, quem é da área fala, sabe, os parâmetros que a gente ajusta em campo, eles não vão mais existir. Ou pelo menos eles vão ser minimizados aí muito próximos de 100%. Né? Então a gente deve levar já a máquina, vamos dizer assim, sintonizada para a hora que ela for funcionar. Né? O que isso vai reduzir? Primeiro que isso vai reduzir o custo de uso de matéria-prima, porque normalmente nesses testes gera-se muito refúgio, perde-se muito material, que você tem que passar e testar N condições e tal. Então é custo, né, de matéria-prima, refúgio, energia elétrica. As máquinas normalmente usam água, ar comprimido. Né? Então todos esses custos energéticos eles vão ser minimizados perto de zero com esse conceito de simulação. Né? Quanto que isso vai custar para os clientes? Zero. O que vai... Na verdade, nós estamos investindo nisso aí porque a gente deve reduzir um período de implantação ou de integração, que nós temos o
projeto ele é feito, a instalação, o projeto, claro, ele tem toda uma história, né, para acontecer. Quando nós chegamos no momento de instalar o projeto no campo, existe um período em que nós fazemos a desmontagem dos sistemas, aí fazemos a montagem, aí fazemos toda a parte de passagem de cabos, interligação, e tem um determinado momento que nós chamamos de comissionamento. O que é comissionamento? A máquina já está toda pronta, toda montada, toda interligada, energizada, e aí começamos testes. Testes de movimento, testes de ajuste, testes operacionais, e aí começamos os testes com o produto, com matéria-prima. E isso normalmente ali, a gente tem como base mais ou menos uns 35% do tempo da instalação como um todo, né? Então a ideia da simulação é a gente reduzir e eliminar esse tempo de comissionamento, né? Então a gente deve reduzir em 1/3 o nosso tempo de máquina parada a partir desses projetos simulados, né? Então a gente tem ferramentas para isso, tem mão de obra qualificada para isso. Né? Então a gente deve começar agora em 2026, é nosso plano já no início do ano, os projetos novos que vierem a partir de 2026 já passarem por já irem para o metaverso, vamos dizer assim. Nossa, que legal, né? Que legal, é até assim, meio inacreditável, assim, né, para quem é de fora, né, entender tudo isso, né? Parece, nossa, como, né? E aí você vai explicando, a gente vai conseguindo entender. Mas muito bacana, nossa, e vai gerar mais produtividade ainda, né? Sim, porque você pensa, por exemplo, né? Eu sempre gosto de dar o exemplo da área de papelão ondulado. Caixa de papelão, salvo algumas caixas que tem um alto valor agregado, mas é um produto que, para dar lucro, depende de performance, produtividade. Tem que ser muito, rodar muito. Então, assim, quando você pega um período de instalação, você para uma máquina por 15 dias, são 15 a 20 dias que você está com a máquina sem produzir, né? Então, você reduzir isso de 15 para 10 ou de 20 para 14, 15 dias, né? 5 dias de produção de uma máquina dessa, faça as contas, 18 mil caixas hora, por exemplo, vezes 24 horas. Não é bem essa conta, tá? Vamos dizer... 10 mil caixas horas. Uma máquina faz 18, trabalhar com 10 ali, uma performance mais ou menos. Por 24 horas, por 5 dias, você vê o que você está deixando de produzir. Muita coisa. Então, esse trabalho, e isso realmente é uma coisa que a gente deve trazer a gente vai trazer para os nossos projetos sem agregar valor pro cliente. Pro cliente, né? Aí você fala, pô, mas aí, como que a Automatic, onde que a Automatic enxerga lucro ou crescimento num negócio desse? Se nós diminuirmos o tempo de instalação, nós livramos a nossa equipe para fazer outra instalação. Sim. Consegue. Então, assim, a gente, se nós diminuirmos em 1/3 o nosso tempo nos clientes, nós estamos falando aí de 4 meses no ano. 4 meses é suficiente para a gente fazer mais 2 máquinas. Com certeza. Entende? Sim. Mais ou menos umas 2 máquinas. Então, essa é a vantagem, porque às vezes a gente fala essas coisas, o pessoal fala, mas qual que é a vantagem da empresa nisso, né? Você acha que não vai colocar no custo? Não, a ideia realmente é a gente aumentar a nossa produtividade, a nossa performance, né? Trazer mais projetos para dentro de casa e executar mais projetos paralelamente. Que legal, Ricardo. Perfeito. E, bom, no próprio nome, né, da empresa já diz, né, Automatic, né? A gente falou bastante aqui de tecnologia, automação, mas você comentou um pouquinho sobre a equipe, né? Que é a parte humana, né, realmente, da empresa, que é muito importante também. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho mais sobre a equipe da Automatic hoje. Você falou que ela trabalha motivada, né? E a gente sabe que os bons resultados, eles partem de dentro da empresa, né? Uma equipe motivada, uma equipe feliz, com certeza, né? Os resultados aí, a entrega para os clientes, né, vai ser muito melhor do que, né, uma equipe desmotivada. Comenta um pouco pra gente, então, sobre essa gestão, né, da equipe, e que eu sei que muito por trás está a Adriana também, né, de toda essa parte, uma parte muito, né, que exige muito comprometimento, muito trabalho, né, não é fácil. Comenta um pouco pra gente como que funciona isso e como a Automatic, ela enxerga, né, a valorização e a importância, né, dessa área. Bom, eu como sou técnico da área de instrumentação, fiz engenharia mecânica e fiz engenharia elétrica. Então, assim, eu sou muito lógico, né? Eu sou muito, muito lógico.
Então, essa parte, eu até gostaria de ser um pouquinho melhor na parte humana, mas é o meu DNA, não adianta, né? Então, eu sou muito, muito lógico, muito racional. Mas a Adriana, ela é uma pessoa muito humana, né? Muito, muito humana. Ela enxerga o ser humano como ser humano. Né? Não que eu não enxergue, não é isso. Mas, Sim. Mas você é mais das exatas. Eu sou mais das exatas. Então, assim, é muita racionalidade e pouca emoção. Né? Sim. A Adriana já não. Ela tem muita racionalidade também, mas ela enxerga essa parte de emoção, ela presta atenção nas pessoas. Né? E uma coisa que a Automatic hoje nós temos é assim, o reconhecimento. Né? Hoje, a nossa equipe normalmente não passa mais de um ano sem ter alguma melhoria, alguma efetivação, alguma evolução dentro da empresa, né? Então, a Adriana, ela chega, ela conversa com todo mundo, ela traz até um pouco a parte energética, ela vai buscar a parte energética lá das meninas, do pessoal e tal, e ela consegue ter essa conversa e deixar todo mundo muito à vontade, né? Porque, claro, nós precisamos de resultados internos, né? Mas a gente só sabe que vai alcançar resultados se tiver a equipe motivada, né? Aí, o que eu posso falar um pouquinho mais é da nossa engenharia, nossa área técnica, né? Mas aí eu preciso fazer um gancho. Hoje, a Automatic, nós somos Solution Partners Siemens, um parceiro de soluções mesmo homologado pela Siemens mundialmente. Né? A Siemens hoje é o maior fabricante de automação de sistemas elétricos, digitalização, cibersegurança da área industrial no mundo. Né? Então a gente tem um reconhecimento mundial pela Siemens, de expertise nos equipamentos, nos dispositivos que nós utilizamos. E dentro desse programa, inicialmente exigia-se 2 pessoas certificadas nas áreas em que nós somos homologados, né? Então, hoje a Automatic ela é homologada em Factory Automation, Motion Control e Industrial Strange Networks, que basicamente são automação de fábricas e processos, automação de fábricas, controles de movimento, acionamentos de máquinas e a parte de redes, né? Redes industriais. Então, esse programa exige que 2 pessoas fossem homologadas, sejam mantidas homologadas, são homologações com validades de 3 anos, né? E aí eu coloquei isso para a Automatic e falei, não, olha, é o seguinte, nós não vamos ter 2, nós vamos homologar todo mundo, né? Aí o pessoal, nossa. Que responsabilidade. Tá, mas como é que nós vamos fazer isso? Não, é o seguinte, ó, vocês vão fazer esse treinamento e tal, e nós vamos fazer esse trabalho, vocês vão pegar um período do dia para vocês evoluírem, né? E a gente conseguiu, né? A gente recebeu essa qualificação, na verdade, legal, em julho, né? Foi esse ano, a gente já entrou agora no novo ano fiscal já como Solution Partners, mas a gente homologou toda a nossa equipe, né? Por quê? Nós enxergamos que, muito embora seja uma homologação da empresa, mas a certificação dos engenheiros é pessoal, então é deles. Sim. Né? Falou, não, pessoal, tá aqui, ó, pega o tempo de vocês e aprenda, porque isso aqui não é para Automatic, isso é para vocês, é para a vida. Né? O pessoal ficou muito feliz na hora que saíram os resultados, uma baita de uma oportunidade, né? Não é todo mundo que tem essa chance. Claro. Né? Quando eu comecei, corri atrás muito, como eu tinha que, quando a gente começou, né, era praticamente eu fazendo a área técnica sozinha, a Adriana fazendo a parte administrativa sozinha, era só nós 2. Né? Então, eu não tinha como fazer treinamento, não tinha como, né? Eu tinha que estudar por conta. Então, eu pegava fora de horário, estudava, então, fui aprendendo as coisas. Aí, depois, sim, com o tempo, eu vim fazendo os treinamentos, certificações, etc. E eu não tive essa oportunidade. E aí, eu enxergo que todo mundo que trabalha com a gente tem que ter essa oportunidade. Que legal. E não só na engenharia. A Adriana, sempre que ela enxerga ali uma oportunidade para que o nosso pessoal administrativo evolua, olha, tem uma questão aí, um treinamento da área fiscal, contábil, RH, ela sempre oferece, fala para as meninas lá, eu acho que isso aqui é interessante para vocês, quer fazer? E a Automatic custeia, claro, não é que custeia, investe nisso. Sim, então, se tem uma coisa que nós não temos problema é em investimento na nossa equipe. Porque ter uma equipe motivada e competente é a chave do negócio. Com certeza. Né? Hoje o nosso pessoal chega no cliente e não tem assim, eu não sei.
Se eles não souberem, eles sabem onde procurar e sabem como buscar, né? Mas ninguém na Automatic hoje chega e fala, olha, eu não sei como é que isso funciona, eu não sei como fazer isso, né? Claro. Então isso traz uma segurança também, inclusive para mim, né, que hoje estou aqui passando o dia, né, fazendo podcast, né, com vocês, e lá a empresa está virando, o pessoal, eu tenho plena segurança que o pessoal está seguindo e mantendo os projetos. A gente está com vários projetos dentro de casa andando, correndo ao mesmo tempo, e está acontecendo. A coisa está acontecendo. Que bacana. É um investimento, né, que é muito bom para eles e muito bom para a empresa. Claro. Muito bom para vocês. Como você disse, que te dá a liberdade, né, de saber que tá tudo sendo tocado ali tudo certo, eu posso confiar, né? Sim. Isso é ótimo, né? É uma segurança muito grande. E, Ricardo, hoje a equipe, vocês atendem todo o Brasil, né? Como a gente conversou aqui, mas a empresa está sediada onde? A empresa está sediada em Piracicaba. Piracicaba, São Paulo. Bacana. E você falou que, né, já são mais de 10 anos. Comentando, aqui a gente falou bastante da Adriana, né? A Adriana está acompanhando aqui, né, o podcast com a gente. A gente bateu um papo antes aqui da gravação. É uma pessoa incrível, uma energia incrível. E ela cuida dessa parte muito importante da empresa, né? Essa parte de RH, essa parte também financeira, né? Que é uma parte bem complicada. Conta um pouquinho pra gente dessa parte de vocês, Ricardo. Como que vocês, né, tiveram aí essa iniciativa de começarem a empresa e sempre também se apoiando, né? E construindo juntos isso. Eu conheci a Adriana quando eu estava no Rio Grande do Sul, né, fazendo um trabalho, na verdade, de retrofit, e a gente se conheceu, né, e acabou iniciando um relacionamento. E aí foi nesse momento que eu já não via mais sentido em continuar com a empresa de engenharia. Continuar na empresa de engenharia, né? Queria ir mais para automação. Só que a gente sabe, hoje no Brasil a empresa ela precisa ter um sócio, né? A empresa não pode ser uma empresa de uma... Até tem algumas possibilidades, mas para dentro do que a gente faz, para a área que a gente atua, tem que ser uma empresa constituída, né? E aí ela começou a ver os trabalhos que fazia, a gente trocando muita ideia, contando, ela gostou da ideia e eu falei, olha, vamos abrir uma empresa. E eu sempre tive o nome Automatic na minha cabeça, mesmo com a outra empresa que eu tinha, eu sempre tive o nome Automatic na cabeça, né? E, inclusive, quem fez o primeiro logotipo do Automatic foi a Adriana. Olha só! Ela fez, se eu não me engano, no Word, no editor de texto. Ela fez lá, era um logotipo vermelho, preto, bonito, né? E ela que fez, vamos seguir e tal. Aí eu só editei em ferramentas gráficas e tal, né? Que eu mexia na época também. E aí a gente seguiu, aí ela veio para Piracicaba, a gente alugou uma casa, fez uma sede, né? Comprou ali mesa, cadeira e tal, as cadeiras das cores na época do logo e tal. Que legal. E aí começou com isso, serviço, projetos, né? Aí vinha um trabalho junto com a gente, aí vamos aumentando e tal. Até que a Automatic passou por uma grande reformulação, aí mudou a cor do logo, aí já trouxe uma cor mais como é que eu posso falar? O verde eu gosto muito porque é uma cor que traz mais tranquilidade, né? Mais serenidade e tal. Então a gente teve essa mudança, a gente criou o novo logotipo, né? E aí a empresa foi ali, quando mudamos a identidade visual da empresa, a gente começou a investir um pouco mais também nos nossos projetos, então os nossos projetos saem identificados, os painéis saem identificados com o logo, com a marca. A gente começou a criar submarcas para cada produto que compõe cada projeto, né? E até que a gente chegou onde chegou, né? A gente agora fez a aquisição de uma nova sala para ser a nossa nova sede, né? Mais confortável, mais com os ambientes devidamente separados, tudo certinho, né? Nossa engenharia com um pouco mais de recurso, porque hoje nós temos um bom laboratório, né? Tanto a gente não simula só virtualmente, a gente tem um bom laboratório para simular equipamentos mesmo, né? Então, às vezes, até algum problema que um cliente está tendo com o equipamento, a gente simula no laboratório para ver o que está gerando esse problema, né? Sim. Mas aí essa nova sede já deve trazer uma estrutura melhor, uma estrutura até de rede industrial, para simular ambientes industriais e tal, né? E aí de futuro a gente tem a previsão de uma nova sede,
E aí sim, onde a gente deve ter um laboratório maior, né? Uma área de engenharia maior, uma área de testes, para a gente testar fabricar os nossos projetos dentro de casa e testar os nossos projetos ali, fazer a parte de TAF, que é o teste de aceitação em fábrica, a gente chama, né? Deve ter um novo projeto, contempla ter um anfiteatro para a gente fazer alguns eventos, algumas coisas assim. Perfeito. Então, a gente tá seguindo para crescer realmente. Né? Que bacana, Ricardo. Até vocês comentaram comigo ali nos bastidores, né, que vocês se complementam ali na empresa, né? Você fica com a parte técnica, né? Essa parte toda, né, da engenharia e tal. E a Adriana fica responsável ali, né, pela parte humana, né, por essa parte do RH, a parte financeira também, que é bem complicada também. Mas que vocês se complementam, né? E como que é para você hoje, assim, olhar para trás, né? Lá no início, né? Quando vocês alugaram a casa e decidiram, e a Adriana fez a primeira logo. Como é para vocês olharem hoje, agora, né? E verem o que vocês conquistaram e onde, né, a Automatic chegou e ainda vai chegar? É gratificante. É gratificante, né? Porque... Você vê todo um sacrifício, tanto ela quanto eu, a gente abriu mão de muita coisa para chegar nisso, né? Então, eu abri mão de muito tempo com ela, né? Para trabalhar, né? Ela abriu mão de muita coisa dela para estar comigo nesses momentos, né? Ela abriu mão de alguns sonhos dela, inclusive, para estar junto, porque se ela quisesse seguir algumas coisas, ela sabia que ia nos atrapalhar... ia atrapalhar um pouco esse crescimento da empresa, né? Mas é gratificante por quê? Porque você vê hoje a Automatic, ela é uma empresa que ela está construída sobre a pedra e não sobre a areia, né? Então, qual que é a segurança que nós temos hoje? Hoje a gente tem uma gestão na empresa, onde a gente tem todo um controle, a gente consegue enxergar a empresa para o futuro, né? Inclusive, na sexta-feira nós tivemos na última semana nós tivemos uma reunião de gestão, onde a gente hoje está com uma visão, a Automatic hoje ela está com uma visão para os próximos 15 meses. Então, assim, se nada acontecer, se a gente não tiver mais nenhum projeto, nós temos um fôlego aí de 15 meses. A Automatic é uma empresa extremamente sólida. Sim. Né? E essa é a segurança, porque vai chegar uma hora que vou querer parar. Sim. Né? Vai chegar uma hora que a gente vai querer viver a nossa vida um pouco. Só que, por conta daquele comprometimento que a gente falou um pouquinho ali atrás, eu jamais vou chegar e vou falar, não, agora chega, eu vou aposentar, quem tem projeto Automatic que tem, não. A Automatic, ela vai continuar com ou sem o Ricardo, com ou sem a Adriana, ela tem que continuar, porque nós entregamos uma solução para os clientes e aquilo vai... E sistemas de automação não é como um celular que dura 3, 4, 5 anos, dura 10, 15, 20 anos. Então, quem comprou o nosso sistema pode ter a certeza de ter essa segurança que a Automatic vai estar lá existindo e continuando a seguir o rumo, a seguir entregando as soluções e tal. Né? Porque uma hora todo mundo tem que parar, a gente precisa. Né? Claro. Não tenho planos disso ainda, não tenho data prevista para isso ainda, mas a ideia nossa é por ter esse compromisso, essa responsabilidade com o que nós entregamos, né? É de não deixar ninguém na mão. Jamais vai acontecer. Né? A nossa índole não permite isso. A Adriana ela tem uma frase que ela fala que eu gosto muito e eu uso, né? Como que é? A minha honra vale mais que a minha própria vida. Né? Então, assim, se eu te entreguei uma coisa e você confiou a mim essa entrega, você pode ter certeza que jamais vai ficar na mão. Né? Que bacana. Isso é uma coisa que a gente traz da nossa vida pessoal, que às vezes a gente fala que a gente não pode misturar, né, a vida pessoal com a profissional. Não tem como. Não dá, né? Não tem jeito. Você traz pro teu profissional quem você é na tua vida pessoal. Com né? certeza. Então, se você é um profissional comprometido, honesto, né, idôneo, você pode ter certeza que essa pessoa ela é assim na vida pessoal dela também. Não tem como não ser. Com certeza. E você disse, né, que a Automatic, ela tem uma base sólida, inclusive, né, nessa questão de confiança e de transmitir isso ao cliente, né, que adquire ali, né, o serviço de vocês e sabe
que tem essa segurança de que vai ter, né, ali o apoio de vocês, o suporte, né, a solução sempre que precisar. Que bacana, Ricardo. E assim, a gente falou, né, de tantas coisas, sobre tantos assuntos, com certeza tem muito mais, né, e passa tão rápido o tempo. Sim. Mas tem alguma coisa, assim, que você acredita que a gente não falou, que você gostaria de falar também? Ou, de repente, deixar uma mensagem também? Bom, primeiro que agradecer vocês pela oportunidade, né, da gente estar aqui mostrando um pouquinho da nossa empresa, né, quem nós somos. Em segundo lugar, a nossa equipe, né, porque a Automatic hoje ela não é o Ricardo, ela não é a Adriana. A Automatic é uma empresa composta por pessoas extremamente competentes, comprometidas, né, responsáveis. Então, a nossa engenharia que passa bons apertos, né, em campo, cansativo, viagem, né? O nosso pessoal do administrativo, que a gente sabe que quando a gente tá em campo, a gente tá viajando, a gente tem aquele suporte lá para resolver qualquer coisa que seja ela técnica ou seja ela administrativa mesmo. Então, a gente tem essa segurança. Então, agradecer todo o nosso pessoal e principalmente aos clientes, porque pela confiança, né, que eles têm no nosso trabalho. A gente sabe que a gente transmite essa confiança, mas ela tem que ter um retorno. Né? Essa confiança ela tem que ser mútua, né? Então, a confiança que os nossos clientes têm hoje de nos entregar projetos, porque são projetos de uma certa forma de alto valor agregado, né? Sim. Se não fosse eles, nada disso aconteceria, né? Com certeza. E por fim, a tecnologia, né? Porque eu sou um apaixonado por tecnologia e eu acho que muito do que a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, né? Principalmente quem está começando não pode ter medo dela. Tem que saber utilizá-la. Porque tudo que está muito difundido pode ser usado de N formas diferentes, né? Então, o recado que eu deixo para todo mundo que é da área ou que tem ideia, vontade de vir para a área, usar a tecnologia ao seu favor. Né? Ela foi feita para você e você nunca pode ser escravo dela. Né? Você não pode ser dependente da tecnologia. Eu vou fazer dessa forma porque meu celular permite fazer dessa forma. Eu vou fazer dessa forma porque o computador só deixa fazer dessa forma. Não, ele foi feito para você. Você pode ter certeza que por mais que você não encontre um meio, mas tem uma forma de se fazer que aquela máquina trabalhe para você, né? Tanto que o nosso slogan no Automatic, que é automação inteligente feito para máquinas, processos e pessoas. Olha que porque legal. Nós fazemos os nossos sistemas trabalharem para as pessoas. Perfeito. E não as pessoas trabalharem para os nossos sistemas. Esse eu acho que é o nosso principal objetivo. Muito bacana. Adorei o slogan de vocês, muito legal. Ricardo, muito obrigada pela entrevista, pela sua participação. Aprendemos muito aqui, né, juntos sobre automação industrial, sobre tecnologia, né? Quem não é da área, como eu, com certeza aprendeu bastante de uma forma muito simples, né? Deu para entender todos os assuntos. E quero te agradecer, então. Obrigada, Adriana, que está acompanhando aqui junto com a gente também. Muito legal conhecer sobre a Automatic. E fiquem sempre à vontade aí para virem participar com a gente. Eu aproveito então para encerrar e agradecer você também que está sempre de olho nos nossos conteúdos, sempre acompanhando tudo que a gente prepara com muito carinho para você. Grande beijo. Aproveito também para lembrar, claro, que somos mais de 140 mil inscritos no canal oficial do YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, curta, compartilhe, né? Como tudo que é bom tem que ser compartilhado, né? Muito obrigada novamente pela sua companhia e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.